A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Aqui é o presbítero Maurício para mais um vídeo abençoado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. E com essas palavras abençoadas, já iniciamos mais um estudo do livro de Marcos. Chegamos ao capítulo de número 13, glória a Deus por isso. Temos aqui uma playlist, tudo agrupado em uma playlist, né? Os 12 capítulos estudados de Marcos, iniciamos desde o dia 1º, glória a Deus, e chegamos agora, né, ao capítulo de número 13, aonde é um capítulo escatológico e um capítulo profético do Senhor Jesus. Algumas situações aconteceram, Jesus alertando que Jerusalém, né, seria destruída, e 70 anos depois da profecia de Jesus, acontece, né, a queima de Jerusalém, a queda dos muros de Jerusalém, e nós vamos ver, né, que já se cumpriu esta palavra, mas também vamos ver Jesus falando, né, sobre o seu retorno e sobre o cuidado e a vigilância que o cristão precisa ter, sobre o evangelho ser pregado em toda a terra. E é dividido em 3 partes aqui, abençoada, né? Este capítulo 14, ele é menor um pouco, ele vai do verso 1 até o 37, abençoado, ele é dividido por 3 partes. A primeira parte, o Senhor fala dos sinais do fim, e aqui Jesus vai falar sobre Jerusalém, sobre aquelas pedras edificadas, que o Senhor disse que em 3 dias, aquelas pedras, ele derrubaria aquele templo feito por mão de homens e construiria um templo aonde permaneceria para sempre. Isso vai do versículo 1 ao 23. Depois, né, ele vai falar sobre também os sinais da sua segunda vinda, glória a Deus, né, que aí sim ele está falando do arrebatamento da igreja, aí sim ele está falando do grande juízo de Deus contra a terra. Isso vai do versículo 24 ao 31, e depois ele fala do preparo, do cristão estar preparado para a vinda do Senhor Jesus, como um ladrão virá para buscar a igreja. Então, que este vídeo seja bênção para a sua vida. Se você chegou aqui e ainda não conhece o nosso canal, muito prazer, você está no canal Comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal. Glória a Deus, estamos aqui pronto para servir ao Senhor, e que se você chegou aqui, está gostando dos vídeos, está assistindo os vídeos, Deus tem falado contigo, eu te convido, se inscreva no canal, faça parte desta família. Nós fazemos oração, é uma corrente de oração um pelos outros, para que Deus possa estar nos abençoando, abençoando a nossa casa, a nossa família, em o nome de Jesus. Glória a Deus. E também, né, chegando nos nossos vídeos, deixe o seu comentário, nós respondemos todos, damos uma paz do Senhor toda especial, está aqui no nosso vídeo. Deixe o seu like, o seu gostei, isso faz que o YouTube, a plataforma, entenda que este vídeo é relevante, vai apresentar para outras pessoas, e assim outras pessoas serão abençoadas. Então, feito isso, dito isso, vamos para a palavra do Senhor. Faça posse da leitura da palavra junto conosco, né? Marcos capítulo 13. Tenha também uma caneta em mãos para que você possa aí, né, escrever aquilo que você achar interessante. Nós sempre fazemos com um papel, escrevendo, e com uma caneta abençoada, porque isso nos ajuda a ler e entender a palavra de Deus. Amém? Dito isso, vamos para a palavra do Senhor. Marcos capítulo de número 13, agora nós vamos ler do verso 1 até o 23, Jesus falando sobre os sinais do fim, quando os discípulos, né, vai chamar ele para ver a construção do templo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sinais do tempo do fim. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos discípulos: mestre, olha-lhe as pedras que tem esse edifício. E respondeu Jesus e disse: veste este grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-me, quantos serão essas coisas, e que sinais haverá quando todas elas estiverem próximo para se cumprir? Então você vê que os discípulos estavam querendo saber quando iria acontecer essas situações,
Quando seria isto? Né? Então Jesus vai começar a dizer aqui no verso 5 em diante. E Jesus respondendo-lhe começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, glória a Deus, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Muitos têm sido enganados aí, não é? Quantos que têm vindo em nome de Cristo, quantos que têm dito ser o Cristo? Nós temos aí conhecido uma gama, né, desses que têm se titulado Cristo, mas nós sabemos que o verdadeiro Cristo ainda virá para buscar a sua igreja, glória a Deus, ele voltará para vir buscar a tua igreja. E quando virdes de guerra e de rumores de guerra, não vos perturbeis. Guerra na Rússia, na Ucrânia, né? Em Israel, contra a faixa de Gaza, né? Não se perturbeis. Ou aqui no nosso país, né? As favelas, onde a guerra, muita guerra, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, é guerra constante, né? Entre as favelas. E o que Jesus está dizendo aqui? Olha, interessante. Quando ouvirdes de guerra, de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Glória a Deus, o fim só vai acontecer, como diz a palavra do Senhor, aqui no verso 10, nós vamos chegar lá, quando o evangelho chegar em toda a terra, glória a Deus. Por isso nós estamos com esse propósito, pregar o evangelho de Cristo, pregue a palavra do Senhor. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em diversos lugares, haverá fome, tribulações, né? Quanta fome, quantas tribulações há. Essas coisas são os princípios das dores. O cristão precisa estar preparado. Isto é o princípio das dores, é o princípio de saber que Jesus voltará a qualquer momento, né? A gente costuma dizer assim, Jesus está voltando, mas ele não está voltando, ele voltará. Jesus só está aguardando o Pai da ordem, glória a Deus, e ele descerá para buscar a tua igreja, e como nós sabemos, na sua segunda vinda, ele não tocará os teus pés aqui na terra, né? Ele virá sobre as nuvens, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, escrito pelo apóstolo Paulo, verso de número 13 ao 18, diz: não sejamos ignorantes, não precederemos aqueles que dormem. Por isso o verso 9 diz assim: mas olhai por vós mesmo, porque vós entregarão aos concílios e às sinagogas os reis e açoitarão-vos, e sereis apresentado perante os presidentes, os reis, por amor de mim, para que lhes servi de testemunho. Aqui está falando dos primeiros discípulos, né, e também de todo o cristianismo, a perseguição constante sobre o cristianismo. E então, isto é mister, isto é relevante que aconteça, isto vai acontecer, a perseguição aos evangélicos, a perseguição à palavra de Deus, a verdadeira palavra. Isso o Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele está orientando o seu povo que vai acontecer. Verso número 10 diz: mas importa que o evangelho seja pregado, primeiramente, pregado entre todas as gentes. Olha só, né? O que vai fazer que o Senhor Jesus volte para buscar a tua igreja? O evangelho, verdadeiro evangelho, seja pregado em todas as nações, e sendo pregado em todas as nações, então, né, o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Ainda não é o fim, glória a Deus, ainda não é o fim, será o arrebatamento da igreja. Primeira coisa que vai acontecer, e tem acontecido, guerra, rumores de guerra, não se assustei, diz o Senhor Jesus, né? Sabeis que isso é misto, isso vai acontecer, glória a Deus, e então começará a perseguição à igreja, aos evangelhos, aqueles que creem plenamente na palavra de Deus. Haverá uma grande perseguição, e este evangelho será pregado com muita dificuldade. Tem sido já alguns países
né, aonde não entra o evangelho, nós sabemos disso, a Coreia, a Índia, né, a Rússia e muitos outros não entram o evangelho tão fácil como entra no nosso país, no Brasil, onde nós estamos. Por isso, alguns pregam e acreditam o Brasil ser o celeiro de missionários, né, da palavra, do avivamento de Deus, e nós cremos, profetizamos, né, que o nosso país possa verdadeiramente ser um celeiro aí do evangelho ser pregado em todo o mundo. Verso de número 11. Quando, pois, vos conduzirem e entregarem-vos, não desejais solícito, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem predireis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falarai, porque não sois vós que hão de falar, mas o Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus está falando exatamente da hora necessária do Espírito Santo agir quando vos prender e quando vos, acorrentar. Não fiqueis solícito, não ficais preocupado com o que haveis de dizer. O Espírito Santo e a palavra de Deus revelada, o Espírito Santo vai falar ao coração. Isto é bênção de Deus, isto é poder de Deus, amém? Glória a Deus. Então está dizendo exatamente isto, que nós possamos estar preparado aí, porque os dias que estão para anteceder a vinda de Cristo, glória a Deus, serão dias trabalhosos. O cristão precisa estar preparado. Perseguição ao cristianismo, perseguição ao verdadeiro evangelho, glória a Deus, e nós temos que estar preparados. Os discípulos passaram por tudo isso no início da igreja, mas eles perseveraram e por isso a igreja está até hoje, por isso os evangelhos estão aqui até hoje. O verso de número 12, e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, levantar-se-ão filho contra os pais e farão morrer. E sereis odiado por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo, este será salvo. Então, o importante é perseverar, que é o verso de número 13, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 24, 13 é a mesma palavra, né? Mateus 24, aqui Marcos faz um resumo. Capítulo 24 de Mateus é muito mais extensivo e muito abençoador também, mas é a mesma palavra, né? O 14 diz, ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta está onde não deve estar. Quem lê, entenda. E então o que estiver na Judéia, fuja para os montes, e os que tiverem sobre o telhado, não desça para casa, nem entrem a tomar coisas alguma da casa. E os que estiverem no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criam naqueles dias, orai, pois, para que a vossa fuga não seja no inverno, porque aquele dia haverá uma aflição tal, como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aquele dia, nenhuma carne se salvaria, mas por causa do efeito que escolheu, observou aqueles dias e abreviou aqueles dias. E então alguém vos disser, eis aqui o Cristo, e ele ali, não acreditais, porque se levantarão falsos cristos, e falsos profetas, e falsos sinais e prodígios, para enganar, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão tenho-vos dito. Então Jesus, ele vai orientar, aos discípulos e também à igreja, pelo escrito do Marcos, pelo escrito de Marcos, por Mateus, por Lucas, glória a Deus, nos orientando. O fim está próximo. Cada dia que se passa, cada minuto que se passa, está mais próximo, E há quem vai dizer, mas eu ouço dizer que Jesus voltará desde os tempos dos meus pais, dos tempos dos meus avós, porém, a minha Bíblia diz desde os tempos dos discípulos, glória a Deus, mas
como o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 4:13, ele acreditava, ele diz assim: olha, primeiro serão os mortos, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Nós, Paulo, o apóstolo Paulo está crendo que Jesus voltaria naquele dia. E Jesus voltou para ele. Jesus, voltou para o apóstolo Paulo porque ele está dormindo. E quando o Senhor voltar para buscar a igreja, ele ressuscitará primeiro, depois nós, o que estivermos vivos, entraremos com o Senhor para sempre com ele. E aqui muitas verdades, Se o Senhor não tivesse abreviado esse dia, nenhuma carne se salvaria, mas por causa da oração dos escolhidos, isso também está relatado em Mateus, capítulo de número 24, versículo 41, que se esse dia não fosse abreviado, e por causa dos escolhidos que vão pregando a palavra, que vão anunciando esse Deus, nenhuma carne se salvaria. Então Jesus está já predizendo, está já de antemão, como diz aqui, falando assim: olha, o fim vai vir, e as lutas vão vir também. E se alguém dizer que ele é o Cristo, não acreditai, porque o nosso Cristo não tocará nesta terra na sua segunda vinda. Os seus pés estará sobre a nuvem e nós iremos encontrar ele nos ares. Glória a Deus. Creia nesta palavra, creia nesta grande profecia em nome de Jesus. Amém? Dito isto, a primeira parte aqui, sinais do fim, no versículo 1 ao 23. Agora nós vamos falar também os sinais da segunda vinda. Glória a Deus, porque Jesus veio a primeira vez, veio em carne, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, foi ao céu. E a promessa é que ele voltará para buscar a tua igreja. Glória a Deus. A Bíblia diz em João capítulo 14, do versículo 1 ao 4, diz: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, não teria dito: vou vos preparar lugar, e se eu for, voltarei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus vai voltar, amém? Glória a Deus por isso. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51 e 52, que num piscar de olhos o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Agora fala do arrebatamento da igreja, quando o Senhor virá e não tocará os teus pés sobre esta terra. Jesus veio a primeira vez, morreu pelos nossos pecados humanamente, morreu na morte de cruz, nos dando a oportunidade de termos a salvação em Cristo Jesus. E quando Jesus voltar, glória a Deus, será tremendamente. Esse dia será um dia marcante na história. Glória a Deus, O povo desaparecerá desta terra, somente o que vai ser relatado aqui, somente os cristãos irão ver, mas acontecerá algo nos climas, Vai dizer que o sol, a lua, a força do céu, ela vai ser abalada naquele dia. Vai acontecer uma grande cataclisma que se chama, na natureza, em tudo vai ter algo tremendo, mas a igreja será arrebatada no céu. Amém? Ora, naqueles dias, depois daquelas aflições, dos princípios das dores, o sol se escurecerá. A lua não dará a sua luz, será um eclipse, não será um eclipse, mas será um apagão geral, do que nós chamamos de um cataclisma que se vai dar nesse dia. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem nas nuvens e a grande poder e glória. E ele enviará os teus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro cantos da terra, da extremidade da terra e até a extremidade do céu. Então será o dia do arrebatamento. E aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os teus ramos tornam-se ternos e brota-se as folhas, bem sabemos que já está próximo o verão. Está falando aqui de algo natural para os judeus e para nós também. Quando se vai chegando o verão, nós vemos aí a primavera, vem com tudo e sabemos que o verão está próximo. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Está relatado sobre gerações. Muitos de nós já temos visto tudo isso acontecer. Glória a Deus, rumor de guerra e tudo que está acontecendo, o amor se esfriando. Isso quer dizer que Jesus voltará para buscar a tua igreja. Passarão os céus e a terra, mas, glória a Deus,
Na verdade vos digo que não passará essa geração. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Palavra poderosa do Senhor Jesus, quando Jesus ainda estava aqui com os discípulos, anunciando o que será o fim, o que nós sempre pregamos. Glória a Deus, sempre anunciamos. Jesus está, à porta para vir buscar a tua igreja. Ele está esperando o sinal do Pai, dizer: está na hora, filho, glória a Deus. Quando o evangelho for pregado, como diz no verso 10, glória a Deus, então o Senhor Jesus terá uma ordem do Pai para vir buscar a tua igreja, glória a Deus, e nós estaremos para sempre com o Senhor, amém? Glória a Deus. E aqui, agora do verso de número 32 ao 37, nós vamos falar sobre o preparo, Nós temos que estar preparado, o cristão tem que estar preparado. Jesus pode voltar hoje, pode voltar agora, Jesus pode voltar daqui a uma semana, Jesus pode voltar daqui a um mês, Jesus pode voltar daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos, pode, mas nós temos que viver como o Senhor viesse ainda hoje para buscar a tua igreja, porque nós temos que estar preparado. É isso que ele está dizendo. Está aqui, tudo isso aqui é escatológico, tudo isso aqui, alguma coisa aconteceu em 1970, principalmente o Templo de Jerusalém foi queimado, as pedras caíram e Jesus estava dizendo que quando ele morresse pelos nossos pecados, ressuscitasse, ele seria o maior templo, e ele é o nosso templo, ele é o nosso cabeça, a igreja é o corpo, e a igreja está na terra pregando a palavra do Senhor. E tudo que ele está dizendo é que vai acontecer, principalmente aqui, quando já tiver acontecido aí guerra, rumores de guerra, o evangelho ser pregado, então depois de acontecer tudo isso, vai ter um cataclisma e também vai acontecer que Jesus, buscar toda a tua igreja em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Se já tem sido bênção para você este vídeo, te convido aí em nome de Jesus a se inscrever aqui no canal. Se inscreva no canal, deixa aqui o seu like, amém? Glória a Deus. Deixa aqui os seus comentários, o que você está entendendo, o que você entende. Glória a Deus. Nós estamos aqui também para aprender junto com os irmãos. Bênção de Deus. Se você concorda com aquilo que eu estou dizendo, fica à vontade. Aqui os comentários é para isto mesmo, claro, respeitosamente, um respeitando o outro, mas podemos aqui deixar os nossos comentários, amém? Que Deus te abençoe, abençoe tua casa, sua família. Dito isto, vamos para o verso de número 32. O preparo para a sua segunda vinda, glória a Deus, temos que estar preparado. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Claro que nós entendemos que Jesus estava dizendo quando estava aqui na terra, sendo um filho obediente, o Cordeiro, queria levar todas as nossas iniquidades. Agora que ele está no céu, com certeza ele sabe o dia, com certeza ele conhece o Senhor, sabe tudo da história, todo o controle está nas mãos de Deus. E com certeza Jesus Cristo sabe a hora de retornar, ele sabe a hora que o evangelho vai chegar na última pessoa que precisa ser chegada, e então ele voltará para buscar a sua igreja. Olhai, vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Não sabemos, humanamente nós não sabemos. Como eu disse, nós temos que viver cada minuto, cada segundo, como o Senhor viesse ainda hoje, amém? E como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse os porteiros que vigiassem. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, e se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-vos, vigiai. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra-chave é vigiai. Amém? Glória a Deus. Aqui nós terminamos, o capítulo de número 13, uma bênção para a nossa vida, um capítulo escatológico, mas de muito poder sobre a nossa vida, que nós possamos viver verdadeiramente a nossa vida como o Senhor viesse
ainda hoje para buscar a tua igreja. Amém? Que Deus te abençoe, como nós temos sempre dito aos amados irmãos. Glória a Deus que tem chegado aqui. Se esse conteúdo tem sido bênção para a sua vida, se inscreva aqui no canal. Glória a Deus. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui o seu like, como que o irmão gostou, concordou com esse conteúdo. E se puder, compartilhe com mais pessoas. Se foi bênção para a sua vida, com certeza será bênção para outras vidas também. Então, que você possa compartilhar também os nossos vídeos. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, Presbítero Maurício, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.